Mas essa volta do Crespo aí não está sendo muito comemorada pelo São Paulino. Falo também pelas redes sociais aqui da 105 FM, bombando você no YouTube, no Instagram. Os comentários não são dos mais positivos não, hein, Celso? E para você, foi bom esse retorno do Crespo? Então, Capretes, é aquilo que a gente já havia conversando, né? Para mim, na verdade, é mais do mesmo. Não vejo no Crespo muita diferença em relação ao Zubeldia, exceto o fato de que ele foi campeão paulista com São Paulo, quebrando um jejum aí longo o último título tinha sido 2012, ele ganhou em 2020. 2020, né, Capretes? 2021. O Paulistão não ganhava desde 2005, né, Celso? Pois é. Então tinha um jejum aí de 18 anos, 17 anos de Campeonato Paulista e mais uns 9 sem conquistar nenhum campeonato. Então ficou aquela imagem de um técnico vencedor, porque quebrou um jejum, mas São Paulo, se você avaliar, desde então ganhou uma Copa do Brasil e só, né? Quer dizer, não ganhou mais nada. Não. Então é muito pouco para o São Paulo, que tem uma história tradicional, uma história pesada, uma camisa pesada, mas que nos últimos anos não está conseguindo se firmar. O Zubeldia, a gente sabe, Capretes, isso é uma especulação, não é uma informação, tá? Mas a gente sabe que as informações correm solta, a miúda. Então todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, para mim, nada me tira da cabeça que o São Paulo ligou pro Crespo, a gente está falando de 2 treinadores argentinos, e que o Zubeldia ficou sabendo disso e falou assim, não vou ficar onde não tenho respaldo, e pediu para sair. Para mim, é muito claro isso, que o que ocorreu foi justamente isso. São Paulo já estava lá sondando o outro treinador, sondou o Crespo, ele ficou sabendo e falou assim, então tá, vou embora, tchau. E simplesmente pediu para sair. Essa é a leitura que eu faço. O clima estava ruim, do São Paulo perdendo jogos no Campeonato Brasileiro, apesar da ótima primeira fase na Libertadores da América, mas não havia clima para continuar. Não havia clima entre os torcedores, a gente está falando aí de redes sociais, e mesmo internamente. A gente conhece bem como é que funciona a cabeça do dirigente. Ele dá tapinha nas costas, fala assim, você está prestigiado, tal, mas no apagar das luzes, está lá sondando outro treinador e muito provavelmente essa informação vazou. Já tinha surgido a informação, inclusive, de uma conversa do São Paulo com o Dorival Júnior. Claro, a gente está falando de bastidores. Mas passou batido. Dorival depois fechou com o Corinthians. Mas acho que isso pegou mesmo para o Zubeldia a ponto dele pedir para sair. Tá certo, e você vê como o São Paulo, ele é uma bagunça e não tem planejamento nenhum, né? Essa mesma diretoria, Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy, todos eles mandaram embora o Crespo em 2021, porque o time vinha mal no Campeonato Brasileiro. Era o 13º, hoje é o 14º. Aí não pagaram a multa do Crespo, não pagaram. Que é um absurdo também, né, Capretes? É um absurdo. Manda o cara embora, tem que cumprir o contrato. O contrato, beleza, pode rescindir. O contrato não é vitalício, tem cláusulas, mas respeitem. Mandou embora, paga a multa que tá no contrato. O Crespo meio que relevou e tá voltando agora. Olha, eu desconfio que chamar o Crespo de volta tem muito a ver com essa história de contornar esse episódio da multa, viu? Sim, tá junto nas luvas, tá diluído nas luvas que ele vai receber. Só o São Paulo, né? Tem coisa que hoje a gente já pode cravar esse bordão, esse clichê. Tem coisa que só acontece com o São Paulo. O mesmo presidente que mandou embora o Crespo, Júlio Casares, foi buscá-lo agora em 2025. Para mim, péssima contratação, mais do mesmo. Crespo é um técnico inexperiente. Depois do São Paulo, ele conseguiu o quê na carreira dele? 2021 para 2025 são 4 anos. São 4 anos. Vingou o quê o Crespo? Vingou o quê? Nada. E agora volta para o São Paulo. Esquece, tá, São Paulino? Esquece. Antes do WhatsApp, as informações do São Paulo. Chega nessa, Márcio Torvano. E na quinta-feira, o São Paulo passou vergonha dentro de campo, perdeu para o Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro. Na sexta, a 105 falava que Zubeldia estava abatido em sua coletiva de imprensa e naquele momento ele já tinha pedido demissão, mas o clube tentou convencer a ele pensar um pouco mais. Na noite do domingo, já circulava a notícia da saída do treinador e ele novamente pediu demissão. Ou seja, a princípio não teria multa para o clube, que é de 3 milhões de reais. No comunicado oficial, o São Paulo fala em comum acordo
Zubeldia sai com toda a sua comissão técnica. Números do treinador: 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Agora, falando em novo treinador e em multa, o São Paulo é um triturador de técnicos. E quem foi triturado lá atrás, apesar de ganhar um paulista, vai voltar. Hernan Crespo vai assinar contrato até o final de 2026. Ele até hoje não recebeu sua multa quando deixou o clube em 2021. Crespo, na sua passagem, teve 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Como dissemos, ganhou o paulista naquele ano que saiu. Lembrando que o elenco vai se reapresentar dia 26. Quem sabe aí, Hernan Crespo vai ter algum atleta que está no DM à disposição. Bom, mas enfim, vamos agora com mais Mundial de Clubes. Vamos com mais Mundial de Clubes. A 105 FM, a partir de hoje, faz uma cobertura gigantesca dos clubes brasileiros que estão no Mundial. E a gente começa com o Flamengo, que vai jogar hoje. 10 da noite, o Flamengo estreia contra o Esperance, time da Tunísia. Quem tem informações do Flamengo é o nosso Edson Rufino. E aí, beleza? Vamos juntos com detalhes e informações do Mengão. Hoje à noite será de estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Jogo marcado para 10 da noite. O adversário será o Esperance da Tunísia. O lateral Alexandre esteve com a seleção brasileira na atividade de sábado. Foi preservado, mas estará em campo na estreia do Mundial. De La Cruz é o único desfalque confirmado. Está recuperado de lesão no joelho esquerdo. Esteve em campo, mas treinou em separado e está descartado nesse momento. O nosso convidado, Léo Ortiz, falando da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Todo mundo muito focado e muito preparado para esse momento. É uma competição diferente, né? É a primeira vez que a gente vai disputar uma Copa do Mundo de Clubes nesse formato, né? Então a expectativa está muito grande. São diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação assim de novo, né? Então de estar vivenciando algo novo e também acho que de sair um pouco do Rio de Janeiro, vir para um lugar que a gente não conhece, então poder estar treinando num lugar novo, conhecendo coisas novas, acho que é sempre legal, é sempre uma experiência diferente. Então acho que a expectativa para o campeonato é muito boa. Acho que dá aquela ansiedade, mas aquela ansiedade boa por justamente ser a primeira vez que vai ter esse torneio, então acho que a gente está bem empolgado e bem concentrado para fazer uma grande competição. Com alguns jogadores lá que vão participar, a gente conversou, perguntava quando que ia cada um, onde que ia ficar, como o clube estava vendo essa experiência, né? E como eu falei, acho que todo mundo tem a mesma visão, assim, uma visão parecida de que é o primeiro campeonato, então todo mundo quer vencer, é uma oportunidade única de todo mundo estar parado praticamente para assistir, então são clubes de todos os países do mundo, quase todos os países do mundo, né, acompanhando, então acho que é uma visibilidade, todo mundo vai querer ser o primeiro campeão desse formato, né. Muito bem, ouvimos Léo Ortiz, um provável Flamengo, tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro Pulgar, Gerson, que pós-mundial irá atuar no Zenit da Rússia, e Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Jorginho já chegou do Arsenal e passa a ser mais uma opção para o técnico Felipe Luiz. Então é isso, falei do Flamengo. Até mais, um abraço, amigo. Valeu, Edson Rufino, tá aí as informações do Flamengo. E aí, Celso Cardoso, essa estreia hoje, claro que tem esse peso do primeiro confronto, a gente viu o Botafogo ontem nervoso, a gente viu o Palmeiras também um pouco ansioso, e o Flamengo? O Felipe Luiz vai acalmar a galera ou não tem como, hein? Flamengo e Esperance, time da Tunísia, hoje 10 da noite, Celso. Olha, Capretes, assim como o grupo do Palmeiras, eu vejo esse grupo do Flamengo também com boas possibilidades de classificação. O Chelsea, hoje a gente viu a dificuldade do Chelsea de vencer o Los Angeles FC por 2-0 e realmente dá para entender que o Flamengo pode jogar de igual para igual contra o Los Angeles, contra o... Hoje é o Esperance, Celso, o Esperance da Tunísia, dá para jogar e depois decidir com o Chelsea a primeira colocação no grupo. Assim como Palmeiras e Porto decidem a primeira colocação no grupo A, entendo que Flamengo e Chelsea são os favoritos para o grupo D. Então,
o jogo Flamengo e Chelsea vai mostrar aonde o Flamengo vai estar. Assim como para o Palmeiras, é importante terminar em primeiro, para você tirar da frente a possibilidade de encontrar o PSG. O Flamengo também tem que terminar em primeiro para tirar da frente a possibilidade de cruzar com o Bayern de Munique. Bayern de Munique no caminho do Flamengo não é nada interessante nas oitavas, assim como o PSG não é nada interessante para o Palmeiras. Então eu entendo que o Flamengo tem que fazer a parte dele e vencer esses dois jogos teoricamente mais fáceis, Esperance e o Los Angeles FC, fáceis assim, entre aspas, né? Não tô colocando aqui que é barbada. Para contra o Chelsea, dependendo do que rolar, dependendo do saldo de gols, ficar com a primeira colocação no grupo.